Olá pessoal, tudo bom? Olha, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Lhasa Apso, tá? E foi aí você mesmo que pediu. Eu vi aqui nos comentários que tem vários pedidos para eu comentar sobre essa raça. Então, faça isso. Você quer que eu fale de alguma raça? Escreve aí para mim, tá? É a maneira... Hoje em dia a gente não tem que mais mandar carta, né? Escrever pro programa, como antigamente. Então a maneira de você falar comigo é escrevendo aí nos comentários, que eu tô sempre dando uma olhada no que vocês estão falando. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva agora. É gratuito. Léo, como que eu me inscrevo? É só apertar numa palavrinha aí, inscrever-se e ativar o sininho de notificações, porque aí toda vez que eu tiver um vídeo novo, o YouTube vai me fazer o favor de te avisar, tá bom? Bom, vamos lá. O Lhasa Apso é um cãozinho, também de companhia, de pequeno porte, muito bonito, muito procurado também para as pessoas que querem criar em casa, em apartamento. É um cãozinho que teve origem no Tibete, lá na cordilheira do Himalaia. É uma das raças mais antigas e esse nome vem de uma capital Lhasa. Então tem muita gente que fala errado, tá pessoal? Que não chama Lhasa Apso. Fala Lhasa, Ilhasa, mas o correto é Lhasa Apso. Esse Apso veio depois, né? Esse complemento aí veio depois, então aí se tornou Lhasa Apso. Ele tinha uma função de alertar a presença de intrusos, né? De zelar pelas propriedades, né? Por isso que ele é um cão de alerta, um cão de guarda. E aí, como vocês sabem, todos esses cães que serviram como cães de guarda, né? Que eles carregam essa genética aí dos ancestrais, eles são cães mais latidores, né? Cães que costumam latir um pouquinho mais. Eles eram cães também vistos pelos budistas como os cães capazes de preverem avalanche, né? Aqueles cães que moravam nos altos da montanha. E como eles eram considerados cães sagrados, eles nunca eram vendidos, né? E nem usados como moeda de troca. Eles eram sempre dados, né? Para pessoas que se tornavam merecedores. Quando uma pessoa ganhava um Lhasa Apso, ganhava de presente como um sinal de respeito. E como todo mundo sabe, ele foi um cão que contribuiu para a formação da raça Shih Tzu, né, da criação dessa raça. Uma das teorias diz o seguinte, que o Shih Tzu ele veio através de um cruzamento de um Lhasa Apso com um piquinês. Então por isso que muita gente faz confusão, né, até hoje. As pessoas veem assim um cão da raça Lhasa e outro da raça Shih Tzu e não sabe distinguir muito bem. E quando consegue evidenciar alguma diferença é mais na distância do focinho. Ambos são braquicefálicos, mas o Lhasa tem um focinho um pouquinho mais longo que o Shih Tzu, né? O formato também do crânio é diferente. Então é muito comum as pessoas serem enganadas por isso, né? Eu, por exemplo, que trabalho com Shih Tzu, percebo que tem muitos criadores de má fé, criadores de fundo de quintal, que tem uma criação de Shih Tzu que não tem muita qualidade e às vezes perde muito naquela questão do padrão do focinho, não conseguiu vender como Shih Tzu e aí acaba vendendo como Lhasa Apso. Ou então a pessoa até compra como Shih Tzu, né? Ah, Léo, eu comprei o meu como Shih Tzu, mas aí eu cheguei na veterinária ou no banho e tosa, e aí um profissional que está acostumado a ver a raça falou, olha, o seu não é Shih Tzu não, o seu é um Lhasa Apso. E eu sempre falo aqui no canal, às vezes nem uma coisa nem outra. Né? Para ser Lhasa Apso, você tem que comprar de um criador de Lhasa Apso, com pedigree, né? Tudo certinho. Sobre o comportamento, o Lhasa Apso ele tem uma personalidade forte. Né? Como ele era um cão de guarda, um cão mais ativo, um cão mais desconfiado, como eu mencionei, ele tende a latir um pouquinho mais, né? E também é importante as pessoas que querem ter esse cão para criança, porque ele é um pouquinho mais teimoso, então precisa fazer esse adestramento logo cedo, né? Para ele se tornar dócil, precisa socializar com outras pessoas, com os outros animais e com criança também. Ele tende a ser um pouco mais desconfiado, né? E ter uma personalidade mais possessiva. Então você fazendo tudo isso, você consegue moldar um pouco a personalidade dele. Né? Eu conheço pessoas que têm Lhasa Apso, que moram em apartamento e os dessas pessoas não latem tanto, então tem a ver com aquele convívio social que eu sempre comento aqui em todas as raças. Probleminhas de saúde relacionados a essa raça. Tem probleminhas oculares, né? O Lhasa Apso, mesmo tendo um focinho um pouquinho mais longo que o Shih Tzu, ele também tem probleminhas com úlcera de córnea, probleminhas com a dentição dupla, tártaro, né? Todos esses cães menores acabam tendo esse tipo de problema
na saúde bucal. Mau hálito, então tudo isso você tem que ficar atento. Luxação de patela, displasia renal, também tem otite, né? Até porque as orelhas deles são como as do Shih Tzu, né? Abafada, assim, com aquele casaco aqui em cima, então tem uma predisposição a ter otite também. E também coprofagia, que não é bem um probleminha de saúde, né? Mas geralmente é um problema mais comportamental, mas essa raça também tem bastante coprofagia. A expectativa de vida é muito parecida também com o Shih Tzu, né? Tem uma boa expectativa de vida. O Lhasa Apso pode viver muito bem até os 15 anos. Sobre as características físicas, como eu mencionei, ele é muito parecido com o Shih Tzu, então ele se torna um pouquinho maior, a altura de cernelha pode ser de 25, acho que até uns 27, mais ou menos, é o que a gente costuma ver. Né? O peso de 7 a 8 quilos também é o que a gente consegue encontrar aí, então são cães um pouquinho maiores. São braquiocefálicos, como eu falei, mas o crânio é um pouquinho diferente, ele é um pouco mais alongado, então você vai perceber o focinho um pouco mais compridinho, também escuro, os olhos escuros. A pelagem é uma pelagem que cresce constantemente, como a do Shih Tzu, como a Maltês, como a do York. Ele tem uma camada de lã, ele tem um pelo um pouco mais denso, eu diria que é até um pouco mais forte do que o pelo do Shih Tzu, mas também precisa de escovações diárias, né, ou pelo menos 2, 3 vezes por semana para não criar nó. Você tem que também dar banho com shampoo, condicionador. O ideal é dar banho pelo menos uma vez por semana, ou pelo menos assim, quem cuida dentro de casa, apartamentos que não saem muito, a cada 15 dias. Você pode também fazer tosas para facilitar seu dia a dia aí. Tosas semelhantes ao que a gente encontra para o Shih Tzu, então tem tosa bebê, tem algumas tosas hoje em dia de adaptações, né? A que mais encontra mesmo é ele ou escolhendo com pelão ou escolhendo com a tosa bebê. E o interessante do Lhasa Apso é que a gente não encontra característica dele com tanto aquele topete, aquele top knot. A gente encontra mais com aquele pelo dividido, que vai na altura do corpo assim até a cabeça, né? Aquele pelo literalmente caído aqui em cima dos olhos, dividido no meio. É bem interessante. A cauda dele também é em formato de anzol, tem bastante pelo e as colorações também são diversas. A gente encontra muito por Lhasa Apso aquele tom assim mais de dourado, mais de areia, né? Mas eles podem ter mais de uma cor, mais de 3 cores, né? Eles também podem ser tricolor. Acho que por isso que confunde muito com o Shih Tzu. Bom, então é isso aí. Como vocês viram, também é um cão ótimo, que tem muita gente aí que já tem um Lhasa Apso em casa. Tem que ter cuidado, pessoal, com essa confusão. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando, sabe, a diferença do Shih Tzu e do Lhasa Apso. Tem que ter cuidado com isso, pessoal, porque tem muita gente que não consegue distinguir aí, principalmente filhote. A pessoa, quando compra um filhote, não consegue ver bem o que é um filhote de Lhasa Apso e o que é um filhote de Shih Tzu, porque enquanto filhotinho, ambos são muito parecidos. Aí depois chega na fase adulta, não sabe se você tem um Shih Tzu ou um Lhasa Apso, acaba acasalando entre essas duas raças aí não vai ter nenhum e nem outro, né? Por isso que tem muita gente que compra Shih Tzu aí, esperando ter um comportamento e acaba acha que tem um Shih Tzu com um comportamento totalmente diferente. É porque às vezes aí já tem um ancestral aí, lá, né? Alguma genéticazinha lá do Lhasa, mas é uma raça super bacana e super bonita, né? Um cão que também é muito popular aqui no Brasil. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. A hora do abraço de hoje eu vou mandar para o Luiz Fernando Nascimento, que me deu a ideia. Léo, quando você falar de raça, faz num ambiente totalmente diferente, longe da foto do Shih Tzu. Então, obrigado, Luiz Fernando, pela dica. Se você quiser deixar aí algum recado, alguma coisa, se você também quer dar uma ideia, quer mandar um beijo, quer que eu note você, então escreva aqui embaixo do vídeo, tá? Beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo carinho. Tchau, até a próxima.